Olá, pessoal. Na aula anterior, nós vimos as mudanças de estado físico ou mudança de fases da matéria, estado sólido, líquido, gasoso e os fatores que contribuem, para que possa acontecer a mudança de fase. Bom, é muito importante nós sabermos interpretar um gráfico de mudança de fase. É o que nós vamos ver nessa aula de hoje. Lembrando que, apesar de ser um assunto básico, mas é um assunto bastante presente nas provas de vestibulares, do Enem e de um modo geral. Então, você talvez seja o seu primeiro contato com a química, tá certo? Dependendo da situação, mas vamos dizer que é um assunto importantíssimo e que a partir dessa interpretação você poderá resolver questões e poderá também observar através do gráfico, tá? Se a substância é uma substância pura, se é uma mistura e assim por diante. Vamos então ao assunto, ok? Nós observamos aí nesse gráfico que inicialmente nós temos uma substância que se encontra no estado sólido, ok? Então, nós temos uma substância inicialmente no estado sólido. Com aquecimento, essa substância passa para a fase líquida, o estado líquido, como a gente queira dizer. Continuamos aquecendo esta substância e ela passa para a fase de vapor, costumamos dizer estado gasoso. Então, onde usarmos aqui a palavra vapor, vamos dizer que é comum se utilizar a palavra gasoso. Então, nós teríamos aqui o estado sólido, estado líquido, estado gasoso, que, como você pode observar, isso depende do aumento da temperatura, ok? Então, prestem bem atenção nas explicações que vêm a seguir e vamos aprender, portanto, a utilizar os gráficos correspondentes às mudanças de fase e assim por diante. Vamos então observar. Nessa aula estudaremos como é construído um gráfico de mudança de estado físico para qualquer substância pura. Veja bem, para substância pura. Como interpretar esse tipo de diagrama, como o gráfico das misturas é representado. Então, vamos ver como é que é o gráfico de uma substância pura e como é que é o gráfico de uma mistura. Para tal, vamos considerar o exemplo da água. Imagine que peguemos um copo com gelo em uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Iniciamos um processo de aquecimento sob pressão de uma atmosfera. Pressão, no caso, nível do mar, pessoal. Nós estamos aqui na cidade de Fortaleza, onde você estiver, no caso, se a pressão for de 1 atm. À medida em que a temperatura for aumentando, passando de menos 10 para zero, menos 10 graus Celsius, digo melhor, para menos 9, menos 8, menos 7, menos 5, e assim até chegar a 0 graus Celsius. Nesse ponto, ele começa a passar para o estado líquido, ou seja, começa a ocorrer a fusão. A temperatura não continuará aumentando como antes. Isso é muito importante. Olha, a temperatura vai estacionar em 0 graus Celsius. Permanecerá constante em 0 graus Celsius até que todo o gelo tenha derretido. Então vamos dar uma recapitulada. Olha bem, você vai aquecer a substância que inicialmente estava no estado sólido, começa a passar para o estado líquido a 0 graus Celsius. Enquanto ela estiver na temperatura de 0 graus Celsius, a temperatura vai permanecer constante. Digo melhor, enquanto estiver mudando de fase, da fase sólida para a fase líquida, a temperatura vai continuar em 0 graus Celsius. Ok? Isso só acontece quando for uma substância pura. Então, durante a mudança de fase de uma substância pura,
a temperatura permanece constante. O que nós acabamos de descrever está representado nesse gráfico. Observe. Aqui, nesse espaço aqui, de 0 a T1, nós temos a substância no estado sólido. Exatamente a 0 graus Celsius, ela começa a passar da fase sólida para a fase líquida, no intervalo T1, T2. Nesse caso aqui, nós estamos a temperatura de 0 graus Celsius. Isso nós chamamos de ponto de fusão. Então, qual é o ponto de fusão da água? O ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, ou seja, é a temperatura em que ela passa da fase sólida para a fase líquida, ou como queira, do estado sólido para o estado líquido. Depois da fusão de todo o sólido, a temperatura do sistema continuará a aumentar até atingir a temperatura de 100 graus Celsius. Nessa temperatura, a água que estava no estado líquido começará a passar para o estado de vapor, ou seja, ela entrará em ebulição. Logo a seguir, nós vamos ver o gráfico correspondente à ebulição da água, que ocorre a 100 graus Celsius ao nível do mar. Por que eu estou dizendo ao nível do mar, pessoal? Porque se você estiver num local muito alto, local de elevada altitude, o ponto de ebulição da água não será 100 graus Celsius, ele será menor. Quanto maior for a altitude, menor vai ser o ponto de ebulição de uma substância. Continuando, assim como aconteceu no ponto de fusão, no ponto de ebulição a temperatura também permanecerá constante, até que todo líquido vire vapor, até que todo líquido se transforme em vapor. Depois disso, se continuarmos aquecendo o sistema, a temperatura continuará a subir, ok? Então, essa é uma observação muito importante. Olha só, durante a mudança de estado aqui, ó, a temperatura permaneceu constante. Agora você observa o gráfico por completo, digo melhor. Aqui, a passagem do sólido para o líquido. É importante observar que, durante essa mudança aqui, ó, entre T1 e T2, nós vamos ter a água, no caso, em duas fases, na fase sólida e a fase líquida. Por quê? Porque enquanto está acontecendo isso, a água está derretendo. Então, nesse intervalo, coexistem os dois estados, o sólido e o líquido. Veja que em T2, a substância já está totalmente dissolvida, a água já é totalmente líquida. A temperatura volta a aumentar, vai aumentando, aumentando, até chegar a 100 graus Celsius. Nesse momento, a água começa a passar da fase líquida para a fase de vapor. E durante todo esse tempo aqui, entre T3 e T4, o que é que você vai observar? Que nós temos líquido mais vapor. Eu não tenho só líquido, tem só vapor. Vou ter líquido mais vapor. Esse espaço aqui, ou essa temperatura, no caso, nós chamamos de ponto de ebulição da água, que no caso é 100 graus Celsius, ponto de ebulição ou temperatura de ebulição. Esse é o gráfico, o diagrama, que representa a mudança de estado físico da água, ou a sua curva de aquecimento. Se fosse o processo inverso, teríamos a seguinte curva de resfriamento da água, como nós vamos observar a seguir, ok? Então, curva de resfriamento, eu acredito que você esteja já imaginando que deve ser exatamente o oposto, pessoal. Então, vejamos a curva de resfriamento da água. Observe. Aqui eu tinha o vapor, não é isso? A 100 graus Celsius, a água é vapor. Quando eu diminuo a temperatura, ela começa a sair da fase de vapor para a fase líquida. Esse processo nós chamamos de condensação, acho que vocês lembram disso, né?
E durante esse tempo todo, nós vamos, nesse intervalo, digo melhor, entre T1 e T2, nós vamos ter a fase vapor e líquido. Então, nós temos as duas coisas, vapor mais líquido. Olha só, quando chegamos aqui, a temperatura começa a cair, olha só, vai caindo, caindo, até que a substância passou da fase líquida para a fase sólida. Se observarmos essas temperaturas, aqui no caso, a mudança de vapor para líquido acontece em 100 graus Celsius, que é a mesma temperatura de ebulição. Você vai me perguntar, Cássio, pode ter essa coincidência? Pode, pessoal. O ponto de congelamento de uma substância é igual ao seu ponto de liquefação. A mesma coisa acontece com o ponto de fusão. A temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. E a sua temperatura de congelamento também é 0 graus Celsius. Então nós temos, no caso, essas coincidências. Veja essa observação que é importante. Um aspecto muito importante nesses gráficos é que eles são formados por dois patamares, ou seja, há dois pontos em que a temperatura permanece constante por um tempo. Isso ocorre sempre na mudança de estado de uma substância pura. A única diferença são os valores do ponto de fusão e de ebulição, claro. Mas aí alguém está me perguntando aí do outro lado o seguinte, Cássio, o que eu entendo por patamar no gráfico? Olha, pessoal, patamar é como se fosse degraus. Então, observe que eu tenho esse degrau aqui, ó. Isso é um patamar. E aqui eu tenho outro patamar. No gráfico anterior, isso aqui seria o patamar da fusão, que era o inverso, e aqui seria o patamar da ebulição. Já nesse gráfico, esse patamar aqui é o patamar da condensação. E aqui é o patamar da liquefação. Mas muita atenção, isso só acontece, como foi colocado na observação, para substâncias puras, pessoal. Para substâncias puras, tá certo? Muito bem. Mas olha agora que nós temos um gráfico que não é de uma substância pura. A primeira coisa que você vai observar é que nós não temos patamares. Olha só, aqui eu tenho, na realidade, uma curva, olha só, não é um patamar. O patamar ele é retinho, assim, ó. Aqui também eu não tenho patamar. Então, ao observar um gráfico, pessoal, você pode simplesmente ver se ele tiver dois patamares, é de uma substância pura. E se não tiver esses patamares bem definidos, nós não temos substância pura, nós temos uma mistura. Observe, então, aqui o que escrevemos. Se estivermos aquecendo ou resfriando uma mistura, o ponto de fusão e o ponto de ebulição não terão valores determinados e constantes, ou seja, não se formarão os dois patamares observados nos gráficos anteriores. As mudanças de estado físico ocorrerão em faixas de temperatura e não em um valor fixo. O ponto de fusão, por exemplo, começará em uma dada temperatura e terminará em outra. E o mesmo ocorrerá com o ponto de ebulição, como mostrado no gráfico. Olha só, começou nessa temperatura, mas terminou nessa aqui, ó. Temperatura diferente, na ebulição. Começou aqui, mas terminou aqui, tá certo? Portanto, em temperaturas, o quê? Em temperaturas diferentes. Então, esse gráfico, como você pode perceber, pessoal, é o gráfico que corresponde a uma mistura comum. Cássio, por que esse termo mistura comum? Existe mistura que não é comum? Ou existem misturas que não são comuns? Existem, pessoal. E é o que nós vamos ver a seguir. Bom, nós temos um tipo de mistura muito especial, que na realidade nós temos dois tipos de misturas especiais, que são duas exceções, a mistura eutética
e a mistura azeotrópica. Vamos inicialmente ver o que é a mistura eutética. Mistura eutética comporta-se como se fosse uma substância pura durante a fusão. Ou seja, nesse ponto, a temperatura mantém-se constante de início ao fim da mudança de estado, do estado de agregação, claro. Acaso eu não entendi muito bem isso. É só olhar para o gráfico, olha só. Aqui eu tenho a passagem do sólido para o líquido. Enquanto ele está se fundindo, ou seja, passando do estado sólido para o estado líquido, a temperatura permanece constante. Mas já aqui na ebulição, olha que a temperatura aumenta, é variável, tá certo? Então, atenção, uma dica muito importante quando você quiser observar se eu tenho uma substância pura, uma mistura ou uma mistura eutética. Na substância pura, nós vamos ter sempre dois patamares bem definidos, o da fusão e o da ebulição. Duas retas, a reta da fusão, como essa aqui, ó. E aí eu teria que ter aqui a reta da ebulição, que não tem aí, por quê? Porque esse aqui não é uma substância pura. Já a mistura eutética, ela tem um patamar, o patamar da fusão, portanto de baixo, tá certo? Menor temperatura. E lá na ebulição, Acácio, eu não tenho um patamar? Tenho não. Por quê? Porque isso aqui é uma mistura, tá certo? Então vamos concluir a mistura eutética. Na mistura eutética, nós vamos ter um patamar bem definido, que é o patamar correspondente à fusão. Agora tem uma tal de mistura chamada mistura azeotrópica. Olha só, nesse tipo de mistura, nós não temos um patamar para fusão, mas nós temos um patamar para ebulição. Portanto, é o inverso. Lá na mistura eutética, que nós acabamos de ver, nós temos um patamar bem definido para fusão, não temos para ebulição. Aqui nós não temos esse patamar para fusão, mas nós temos para ebulição, pessoal. Ok? Então nós temos 3 gráficos. Na realidade, nós temos 4 gráficos, no caso, pessoal, a ser definidos agora, tá certo? Nós temos, no caso, o primeiro tipo de gráfico, pessoal, que você viu, que é das substâncias puras, onde nós temos sempre 2 patamares. Um patamar correspondente à fusão e um patamar correspondente à ebulição. Logo depois, nós vimos o gráfico de uma mistura, que não tem patamares. Não tem patamar nem da fusão e nem da ebulição. Logo em seguida, no terceiro gráfico, nós vimos da mistura eutética, onde eu tenho um patamar correspondente à fusão e não tenho um patamar na ebulição. E esse quarto gráfico que nós estamos vendo agora, aliás, esse gráfico que nós estamos acabando de ver agora, pessoal, ele não tem patamar da fusão, mas ele tem patamar da ebulição. Uma sugestão, pessoal, reveja os gráficos todos, tá certo? Observando cada um dos conceitos, ok? Faça isso. Olá pessoal, nós vamos falar de hidrografia e na parte de hidrografia nós vamos falar principalmente dos rios. Aí nós temos aí a parte do conteúdo, a importância dos rios, abastecimento das populações, população humana especialmente, a irrigação do solo agrícola para o desenvolvimento da agricultura,
a produção de energia, como a construção de hidrelétrica, por exemplo, produção de alimentos, a pesca também, e também da agricultura. E também os rios, vias de transporte, as hidrovias. E também pode ser usado, né, para o esporte, ou esportes e lazer, um banho de rio, uma pescaria, que essa pescaria tanto pode ser com objetivo, né, capturar peixe para servir de alimento, como ser só uma pesca esportiva. Rios importantes. Eu citei alguns nomes porque se a gente fizer uma pesquisa, se vocês fizerem uma pesquisa, nós vamos observar que as grandes civilizações, né, elas floresceram à margem de grandes rios. Exemplo, civilização egípcia no Nilo, aí a Índia, né, o Ganges, o Rio Amarelo na China, o Rio Jordão, né, lá no Oriente Médio, até hoje, né, o Rio Jordão, onde Jesus Cristo foi batizado. E hoje até ponto de disputa entre palestinos e judeus, né? Israel não deixa os palestinos a água do Rio Jordão. Tigres e Eufrates, né, ali na região da Mesopotâmia, entre rios, daí o nome Mesopotâmia. Rio Reno, o Rio Danúbio, o rio internacional por natureza, se não me engano, se não estou enganado, ele corta 7 capitais da Europa. E o velho Sena, né, que corta Paris. E entre outros, tem o Mississippi nos Estados Unidos, tem o São Lourenço no Canadá, o Rio Amazonas, o maior do mundo, né, aqui no Brasil, o Rio São Francisco, de grande importância, né, aqui no Brasil, especialmente na região Nordeste. E praticamente os rios, eles têm uma importância muito grande. Só para você ter uma ideia, quase todas as comunidades, as cidades, elas vão surgir à margem de rios, até pela questão do abastecimento da água. Aí a classificação dos rios quanto ao regime de alimentação. De onde vem a água dos rios? Da chuva, né, chamada pluvial, né, das chuvas. Isso é muito comum nas regiões tropicais, onde predominam as precipitações pluviais, as chuvas, não é isso? Um regime nival, que os rios são alimentados pelo derretimento das neves nas altas montanhas cobertas de neve e nas regiões, né, periglaciais. Quando chega a estação do degelo, aí aumenta o volume de água desses rios. E o plúvio nival. Desculpa aí que eu observei aqui um erro, mas já estava aqui agora que eu estou observando, que não é plúvio noval, é plúvio nival, que é quando o rio é alimentado pela água das chuvas, né, água das chuvas, e resultante do derretimento da neve. Então, os rios, quanto ao regime de alimentação, tem essas 3 categorias. Quanto ao escoamento, nós temos, quanto ao escoamento dos rios, 4 categorias importantes. Rio perene, aquele que nunca seca, típico das regiões de climas, né, úmidos. Os rios periódicos ou temporários, né, seca na estação sem chuvas, não é isso? Os rios intermitentes. E aqui tem eu queria chamar a atenção para você pelo seguinte: algumas questões de vestibulares, eu já vi algumas questões, especialmente quando falo do rio aqui do sertão nordestino, que eles usam o termo intermitente como sinônimo de temporário e periódico. Mas, tecnicamente, o rio intermitente é mais comum, aliás, não é mais comum. Tecnicamente está mais correto você dizer que o rio intermitente é um rio que tem o seu leito interrompido num determinado ponto do curso. O curso do rio é aquela área da nascente até a foz. Aí tem um leito escavado e num determinado ponto o rio desaparece. Geralmente infiltra isso quando tem um cordão de dunas ou dependendo do tipo de rocha, simplesmente você vai no rio, o rio acabou. E quando você transpõe essa parte aí, você volta até a nascente do rio
novamente, o rio passou de forma subterrânea. Aí sim é o típico rio realmente intermitente, entendeu? Esse aí. Mas lembrando, se tiver uma questão de marcar uma única questão, uma múltipla escolha ABCD, por exemplo, ABCD, e não tiver periódico e nem temporário, e no lugar tiver intermitente, os rios do Nordeste são intermitentes, é aceitável. Agora, essa questão aqui específica para você dar as classificações, os conceitos corretos, naquela questão de relacionar duas colunas. A coluna 1 relacionar com a coluna 2. Coluna 1 tem os conceitos e a coluna 2 a característica do rio. Entendeu? E o quarto rio, o rio efêmero, aquele rio que desaparece ou escoamento do leito. Esses rios são típicos das regiões desérticas, os desertos áridos, bem áridos, que as chuvas acontecem num intervalo de tempo muito pequeno. Só que quando ela acontece é de forma torrencial, né? Aquela chuva que cai de uma vez. Isso às vezes cria verdadeiros caudais, verdadeiros rios. Mas cessada a estação da chuva, que às vezes demora menos de um mês, aí passa um ano sem chover, aquele rio, a água, boa parte evapora logo, rapidamente, outra parte infiltra, que geralmente quando é no deserto arenoso, a água infiltra rapidamente e o rio seca. E depois de seco, passa vários meses, o vento vai trazendo partículas de areia, né, o processo de transporte desse material pelos ventos nos desertos, e acaba assoreando aquele leito, e eles às vezes desaparecem completamente. Quando retorna a estação das chuvas, escava outro leito, às vezes não é necessariamente onde era o leito antigo, são os rios efêmeros ou esporádicos. Desculpa, outro pequeno erro aqui na hora que estava sendo feito aqui a edição do PowerPoint, tem a classificação dos rios quanto à alimentação. Não é quanto à alimentação, pessoal, desculpe, mas é só corrigir. É quanto, né, o relevo. Nós temos duas categorias de rios: rios de planície e rios de planalto. Os rios de planície naturalmente favorecem a navegação, a construção de hidrovias. É um rio navegável, naturalmente navegável, um rio, né, com gradiente menor, as águas são mais tranquilas, mais calmas, favorece a navegação. Enquanto que o rio de planalto, ele favorece mais a construção de hidrelétrica, né, porque tem as cachoeiras, principalmente, isso favorece a construção de hidrelétricas. Porém, a engenharia, ela vai arranjar soluções, e qualquer um dos rios, eles podem perfeitamente servir os dois propósitos, tanto para a construção de hidrovias, desde que ele seja perene, como produção de energia. Para transformar um rio de planície num rio onde você vai construir hidrelétrica, constrói-se uma barragem para gerar as condições de instalar, né, lá a hidrelétrica, as turbinas para gerar energia, a partir da força da água. Se for um rio de planalto, ele constrói uma eclusa. Uma eclusa é mais ou menos o seguinte: a jusante da cachoeira, ou seja, abaixo da cachoeira, constrói-se uma espécie de barragem com comportas. E quando o navio chega, o que é que faz? Ele entra naquela área, fecha-se a comporta, e aí quando fecha a comporta, o nível d'água vai subir até nivelar com a parte mais elevada, e o rio segue o seu curso, né, acima da cachoeira. O navio, desculpem. Do mesmo jeito, quando o navio vem no sentido nascente-foz, ele, quando chega próximo dessa área aí, ele se comunica com a pessoa que controla lá a eclusa, eles fecham. Quando o navio chega, aquele suposto lago já está nivelado, ele entra ali, abre-se as comportas e o navio a água vai descendo o nível da água e o navio continua o seu curso, o barco continua o seu curso. Mas quanto ao relevo, tem isso. E uma coisa interessante, o relevo brasileiro tem uma predominância muito grande de planalto, por isso que o Brasil tem um significativo potencial hidrelétrico, porque tem rios dessa condição. O esquema, antes eu queria, aqui depois eu retorno. Partes de um rio. Nós temos as partes de um rio. A foz, né? Nós temos a foz,
que é onde o rio deságua, a nascente, as margens, né, tanto a margem direita e a margem esquerda. Como é que eu sei, professor, identificar a margem de um rio? Depende para onde eu estou me deslocando, não. O critério é você sair da nascente em direção à foz. Quando você sai da nascente em direção à foz, do seu lado direito é a margem direita, do lado esquerdo é a margem esquerda. Quando você vai subir da foz em direção à nascente, só você trocar a mão. A margem direita fica na sua mão esquerda, mas não precisa separar essa confusão toda. Aí nós temos o leito menor, que é a calha do rio propriamente dita. Aquela leito que o rio escavou propriamente dito para ficar a água escoando totalmente. E o leito maior, que seria a várzea, que agora sim, agora nós temos, né, aqui a várzea, dando um exemplo. O que é a várzea? Tem um leito, no primeiro desenho, em cima, nós temos aí o leito, daí seria o leito menor, o rio está com um pouco de água. E tem aí onde tem essas duas setinhas de cana, essa parte que não tem água ainda, isso daí seria a várzea. Mas observe que aí já seria uma cidade, um rio que passa no meio de uma cidade. E tem casas construídas do lado e do outro, que não era legal. Por quê? Porque quando se constrói nessa área, olha no segundo desenho, o rio já está aumentando o volume de água, e o resultado, as primeiras casas que a gente está vendo, aí já estão praticamente alagadas. E aí a ocupação dessas áreas, que não deveriam ser ocupadas, acaba gerando problemas. Do tipo, a erosão das margens vai aumentando, faz o rio ficar assoreado, o rio fica mais raso. Aí quando vai chegar um momento que esse rio está tão raso que quando chegar a estação das chuvas, ele vai encher, aquele leito, que o chamado leito maior, ele não suporta mais, e aí a água já transborda. Observe que aquelas casas que antes estavam bem distantes do rio, lá no primeiro desenho, a água já chegou lá, já provocou alagamento. Por isso que nas cidades, por conta desse esquema, quando tem rios, tem tantos problemas de alagamentos, de inundações nas cidades, quando passa o rio nessa cidade. Aí nós temos agora capacidade energética de um rio. O que é que nós chamamos capacidade energética de um rio? É a capacidade que o rio tem de realizar os trabalhos do rio. Quais são os trabalhos que o rio realiza? Erosão, transporte do material erodido e a sedimentação. E isso depende da parte do rio onde estamos. Lá na nascente, até dá para a gente fazer a relação, por isso tem esse nome. Lá na nascente onde o rio nasce, juvenil, o rio está ainda com toda a garra, com toda a força, e está pegando a rocha sem pena, e está desgastando a rocha, erodindo a rocha. Predomina aí o chamado alto curso do trabalho de erosão. Na metade, digamos assim, do curso do rio, aí o rio já está um pouco mais tranquilo, já está mais maduro, já diminui, né, a força dessa água, por conta da declividade já vai diminuindo, o gradiente vai diminuindo, aí já diminui o trabalho erosivo, embora ainda tenha erosão, mas aí já está praticamente, o que predomina é o transporte dos sedimentos que o rio tirou com a erosão durante as chuvas, lá na nascente do rio. Aí nós temos predominantemente o transporte, que é no curso médio. E lá perto da foz, aí o rio, né, daí ele está dizendo senil, que essa idade do rio não tem nada a ver com a idade cronológica, essa capacidade energética. Aí o rio senil, o rio já está velhinho, já está se acomodando, já vai procurando o seu leito, já não pega mais as rochas, não destrói mais, está tudo ok. Aí onde faz o quê? Praticamente é só o trabalho de sedimentação, se acomodando aí naquele leito, formando as bases, ou dependendo, até formando os deltas. Entendeu? E aí nós temos outra característica importante, são os problemas, né? Os problemas dos rios. Nós temos dois grandes problemas. O assoreamento, aquilo que eu falei. Observe que há um desmatamento desse rio. Quando esse rio é desmatado, as margens do rio é desmatado, acaba a proteção da margem, aumenta a erosão e o material erodido acaba sendo depositado no rio, provocando o assoreamento, aterrando o rio, aquilo que eu disse. Isso é um problema sério que acontece. E outro problema grande, olha esse absurdo, olha a imagem desse rio, a poluição, né? E infelizmente isso acontece em vários rios do mundo, principalmente que passam dentro de cidade. Se vocês pegarem, colocarem aí, né, no Google, poluição dos rios, vocês vão ver coisas absurdas, beleza? Então essa seria
mais ou menos aí o que nós estamos falando dos rios. E aqui, pessoal, vocês vão dar uma lida nos exercícios, porque eu disse que tem um texto, eu não vou ler, senão fica muito longo. Aí aqui, qual seria a resposta? Pessoal, a resposta dessa questão é o item D. 1, 2, 3 e 4 estão verdadeiros. O errado seria só o 5. Depois, se você tiver alguma dúvida, vocês podem depois ir lá no meu canal, que vai estar lá no YouTube. Franzé Teixeira Show. Vão lá, dê uma olhada, se tiver alguma dúvida. Aí vocês, quem for principalmente meu aluno, manda uma mensagem: Franzé, eu queria que você respondesse isso. Vamos para a segunda. Tem a segunda questão, tem o mapa das principais bacias, que eles chamam regiões hidrográficas do Brasil, são 12. E tem essa seta AB e ele pergunta essas 3 bacias quais são. Questão de localização. Essa resposta aí, vou dar vocês dão uma lida, que eu já vou explicar. Essa resposta aí, qual é essa bacia? Do Tocantins, Araguaia, que é a do meio de São Francisco, e a última são as bacias do leste. Bacias do leste, que são várias. A terceira questão está aí também, está falando dessas. Aqui, a terceira questão, a resposta é falando do rio Amazonas. A questão falando especificamente do rio Amazonas, o maior rio do mundo, todo mundo sabe, e tem as características. E, por último, o regime fluvial sofre considerável influência das condições climáticas. Os rios que se locam do Brasil Central para o Sul são submetidos ao regime do tipo. Que regime é o Brasil Central, onde tem o cerrado, o clima lá é o clima tropical. Então, o regime tropical a gente aplica sabendo, se tiver outra relação, que aí seria o quê? Seria exatamente um rio predominantemente pluvial, de regime pluvial. Entendeu? Então, pessoal, esse resumozinho bem rápido eu deixei aqui no meu canal. Quem assistiu às minhas aulas normais já viu, aqui era só fazer o resumo e dar a resposta. Valeu, até o nosso próximo encontro. Veja outro videozinho desse que eu vou sempre fazer isso. Beleza? Tchau, pessoal!